Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha, comenta, ative o sininho para que você receba notificações sempre que a gente tiver mensagem nova. Para você que já se inscreveu e tem nos acompanhado toda quinta-feira, eu te agradeço pela companhia e vamos seguindo juntos para mais uma mensagem, para mais uma quinta-feira. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 3. Conta a história de um homem chamado Nabal. Nabal era casado com uma mulher muito bonita e inteligente, é assim que a Bíblia descreve ela, chamada Abigail. A história começa no versículo 3 do capítulo 25, falando que Davi, e com os seus 400 homens, com os seus 400 guerreiros, Davi manda 10 mensageiros e falar com Nabal. A história se passa no seguinte contexto. Nabal tinha várias posses, ele tinha muitos rebanhos, ele era um homem bem sucedido. E Davi, enquanto os funcionários de Nabal estavam tosqueando as ovelhas no campo, Davi e seus homens, eles protegeram os tosqueadores, os funcionários de Nabal, providenciaram que eles ficassem ali, trabalhassem em segurança. Nenhuma das ovelhas e nada dos funcionários de Nabal se perdeu, foi roubado. Eles serviram como um muro de proteção para os funcionários de Nabal. E aí Davi passa um determinado tempo, Davi sabe que Nabal está comemorando, E Davi tem a ideia, fala, olha, eu vou com os meus homens lá e vou pedir para Nabal repartir o pão, com a gente, repartir ali, aceitar a gente na festa dele e alimentar os meus homens. Quando Davi chega e manda que os seus mensageiros peçam esse favor a Nabal, Nabal rudemente responde, quem é Davi? Nem conheço Davi, deve ser um desordeiro, deve ser um que está fugindo do seu senhor. Foi esta a mensagem, a resposta de Nabal para aqueles mensageiros. Quando aqueles mensageiros voltam e trazem essa resposta, esse insulto da parte de Nabal, Davi e os seus homens rapidamente se enfurecem, até pegam na espada. Só que nesse meio tempo havia um homem, um servo. Ele ouviu a conversa, ele ouviu a grosseria de Nabal. E ele rapidamente foi até Abigail e falou, olha, Nabal insultou Davi. Davi foi como uma muralha para os tosqueadores, foi uma muralha para nós quando nós precisamos dele. E ele está com 400 homens de guerra, vai dar muito ruim para todo mundo. Abigail se levantou, não falou nada com seu marido e rapidamente montou num animal, preparou tudo que poderia agradar ali Davi, preparou pães, preparou mantimentos para os homens de Davi e foi até o encontro de Davi. E aí eu quero ler o texto a partir deste encontro. Esse encontro de Abigail com Davi está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 23, diz assim: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenho certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que a sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoa-me se ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor, e ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Essa mensagem que eu acabei de ler é no momento em que Abigail se encontra diante de Davi. Ela corre ali, antes que Davi comece a matança,
ela se prostra diante de Davi, ela assume a culpa. E aí é sobre isso que eu quero trazer nesta mensagem, né? É sobre isso um pouco que a gente pode conversar, que a gente vai falar sobre esse texto. Esse texto é muito rico em detalhes e eu quero falar sobre 3 personagens. Nabal, um homem rude, um homem grosseiro, uma mulher inteligente, sábia, apaziguadora, e Davi, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas que diante da ingratidão deixou seu coração se azedar. Nabal era um homem de dura serviço e ponto. Quando Abigail ficou sabendo da grosseria, né, do mal que ele estava fazendo, que ia sobrar para todo mundo, Davi ia subir ali com seus 400 homens, não ia sobrar ninguém do pessoal ali de Nabal. Abigail, ela não procurou culpados, ela procurou soluções. Às vezes nós deixamos de desfrutar de um tempo bom porque nós estamos mais preocupados em achar culpados do que em achar soluções. Abigail não se levantou e foi discutir com seu marido sobre a sua grosseria, sobre a sua forma rude e insensata de agir. Ela sabia que o que o marido dela era, ele era um insensato, e quanto a isso não tinha o que ela discutir, e ela foi rapidamente resolver a situação. E ao momento em que ela encontra Davi, ela assume a culpa para si. Ela fala: a culpa foi minha porque eu não vi os homens. Às vezes, né, a gente prefere perder a paz e continuar com a razão, sendo que o sensato é o contrário, é melhor ter paz do que razão. Ela sabia que a culpa não era dela, mas ela apontar quem era o culpado não ia resolver a situação. E essa mulher sabiamente age com antecedência, age com classe, age com sabedoria e chega ali diante de Davi e assume a culpa, fala: olha, me perdoa. E ela ainda lembra Davi do seu propósito, ela recorda Davi que ele não é um guerreiro de vingança, mas ele tem lutado as guerras do Senhor. E aí é esse outro ponto que eu quero falar, sobre a ingratidão que azeda o nosso coração. Davi deixou seu coração se azedar pela ingratidão de Nabal. Ele, que foi chamado para lutar guerras do Senhor, estava querendo usar a sua espada por vingança, porque simplesmente se encontrou com uma situação de ingratidão. E quantas vezes nós também temos atitudes parecidas com a de Davi, né? Quantas vezes a ingratidão azeda o nosso coração. Às vezes a gente, como Davi e seus homens foram uma muralha para os servos de Nabal. Mas no dia em que Davi pediu para repartir o pão, Nabal simplesmente disse: eu não te conheço. Quantas pessoas estão sofrendo da sua alma porque deixaram seu coração se azedar pela ingratidão. Eu quero dizer para você que seja sábia. Se você está vivendo uma situação como essa, não haja pela espada como Davi, pelo ímpeto do momento, pelo calor do momento, pela dor da ingratidão. E ingratidão realmente dói, incomoda, porque a ingratidão vem daquelas pessoas que nós mais gostamos. Às vezes a ingratidão vem de um filho, às vezes a ingratidão vem de pai, vem de mãe, vem do marido. Quantas pessoas estão com as suas almas feridas, estão com os seus corações amargos, com o coração azedo, porque deixaram-se contaminar pela ingratidão. Porque a ingratidão, ela é a amnésia da alma. A gratidão é a lembrança da alma, mas a ingratidão é a amnésia da alma. Quem nunca passou por isso, né? Você faz as coisas para alguém, você sempre solícito, sempre pronto para alguém, mas naquele dia que você precisa de um socorro, que você precisa de uma mão amiga, simplesmente finge que nem te conhecem, como o Nabal fez com Davi aqui. Só que ao invés de o coração azedar, nós precisamos ser como Abigail. A gente precisa agir de maneira sábia. Não adianta, se você está lidando ou se você convive com alguém que é ingrato,
Levante-se e faça sua parte, não tente discutir, como fez Abigail. Abigail sabia que tinha casado com um homem tolo. Não ia adiantar ela dialogar, ela debater, ela expor ali a situação para ele. Não ia mudar nada. Mas a atitude dela, a sabedoria, o desejo de apaziguar, ela lembrar a Davi qual era o seu propósito, resolveu toda a situação. Poupou Davi de ter agido de maneira vingativa. Quantas pessoas às vezes nós fazemos ao contrário, né? Fala, nossa, se fosse comigo eu não deixava quieto, eu não acredito que fizeram isso para você. Nós incentivamos, incitamos às vezes as pessoas a azedarem o coração, ao invés de agir como Abigail, com sabedoria. Deixar que Deus coloque a mão sobre as coisas, deixar que Deus faça justiça por nós. Abigail entendia disso. Ela chegou para Davi e falou, olha, o seu propósito não é esse. Não suje a sua espada por vingança. A espada que Deus te deu para guerrear as guerras dele, você vai levantá-la, você vai usá-la por vingança. E Davi, neste momento, acalmou o furor, se lembrou dos seus propósitos e que matar Nabal e seus homens não era o propósito que Deus tinha para ele. Às vezes a ingratidão, além de azedar o nosso coração, ela nos tira do nosso propósito, porque dói, e tudo aquilo que dói, incomoda, a gente de alguma maneira quer revidar, quer reagir, mas que a gente possa ser sábias. Eu tô falando aqui, eu sei que tem homens também me assistindo, mas que você seja sábio, que você seja sábia, apaziguador, como diz o texto sobre a vida de Abigail. A função dela de apaziguadora não quer dizer que ela não reconhecia ou que ela aceitava toda a grosseria do seu marido, que ela concordava com a grosseria do seu marido. Eu não estou dizendo para que você aceite de bom grado a ingratidão, mas eu estou dizendo para que você aprenda com a ingratidão, mas não deixe que ela azede o seu coração. Não deixe que ela te roube o seu futuro, que ela te tire do teu propósito. Quantas pessoas estão com crises emocionais porque não estão conseguindo lidar com pessoas ingratas, não estão conseguindo lidar com pessoas rudes. E a resposta para tudo isso, a Bíblia diz que a gente tem que combater o mal com o bem. Então, se você está sofrendo um desses maus, um desses problemas, não tem outro jeito de solucionar senão combater o mal com o bem. Contra a insensatez de Nabal, levantou-se a sabedoria de Abigail. Contra o furor da ingratidão, da revolta contra a ingratidão de Nabal que estava no coração de Davi, levantou-se o espírito apaziguador de Abigail. Que a gente venha combater o mal com o bem. Não são os nossos discursos, não é a nossa espada, não é o nosso julgamento, não é apontar, porque aquele que é tolo, a Bíblia diz que aquele que discute com o tolo se torna tolo igual a ele. Então, que a gente possa ser sábia, assim como Abigail, e em todos os momentos, em todas as oportunidades, que a gente possa ser apaziguadora. Esta é a mensagem que eu tenho para você hoje, que você guarde no seu coração. Não deixe a ingratidão azedar o seu coração, não. Siga o seu propósito, não fuja do seu propósito e seja uma pessoa que é apaziguadora. Esta é a mensagem que eu tenho para você, espero que tenha falado ao seu coração e até a próxima quinta-feira.